E para esse último painel, gente, o tema é maravilhoso. O Rio de Janeiro é uma vitrine potencial para diferentes setores da economia. Para falar sobre isso, eu chamo ao palco, então, Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Fábio Coelho, presidente do Google Brasil. Flávio Rocha, presidente do Conselho Grupo Guararapes. E a mediação é, mais uma vez, do William Vac. William. Bom, enquanto eles se posicionam, vocês já sabem, vamos assistir aos vídeos institucionais, desta vez da Multiplan e da SEDAI, mais parceiros que viabilizaram esse evento lindo. Há 50 anos, nos dedicamos a transformar sonhos em realidade. Surpreender e encantar. Proporcionar experiências emocionantes. Porque para nós, fazer as pessoas felizes é algo mágico. Multiplan 50 anos. A gente faz de tudo para que você viva a magia de cada momento. Fundada em 1975, a SEDAI produz 60 mil litros de água tratada, limpa e segura para mais de 15 milhões de pessoas a cada segundo. Encarando de frente os desafios que surgem no horizonte da companhia, a SEDAI está investindo 3 bilhões de reais na construção do novo Guandu e demais sistemas. Esses recursos vão beneficiar mais de 3 milhões de pessoas e garantir a segurança hídrica da população do Rio por mais de 50 anos. SEDAI. Água é vida. E a vida começa aqui. Vamos então ao nosso último painel. William, com você. Obrigado, Luciana. Bem-vindos todos a esse segmento. Cláudio, vou começar por você. O Rio de Janeiro é uma vitrine, eu não diria em potencial, mas a vitrine do Brasil sempre foi. Agora, no final do ano, Cláudio, a gente tem aqui no Rio de Janeiro um evento de enorme repercussão internacional, a reunião do G20. Pra vocês saberem, eu sou velho o suficiente, eu cobri a Rio 92, para você ter uma ideia. Tinham 100 chefes de Estado no Rio de Janeiro. Foi um evento do qual se fala até hoje, porque ali nascem todas as grandes iniciativas que vêm resultar depois em Kyoto e agora em todo esse segmento do Acordo de Paris e coisa climática. Mas o G20 tem uma importância atual muito grande, Cláudio. A gente vai ver, o Putin a gente não vai ver aqui, porque senão pode ser que ele seja preso, depende de se ver se o governo brasileiro dá um jeito do Putin vir aqui e não ter que prendê-lo. Mas a gente vai ter aqui o G20 com a eleição americana definida. Não sabemos o que vai vir aí depois disso. Nós vamos ter o imperador da China, como eu gosto de brincar aqui, nós vamos ter um monte de países. Agora, Cláudio, nós vamos ter Milei e Lula. E aí? Brasil e Argentina, né? Em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Queria cumprimentar o Fábio, Flávio, William, João, Nando, Nuvianinha, deve estar por aí, todos que estão presentes aqui, deputado Hugo Leal, representando o Parlamento brasileiro. Enfim, é uma honra ter todos no Rio de Janeiro, tanto os daqui quanto os de fora. Ontem tivemos um evento lindo lá no Palácio Laranjeiras, doutor Andrei, também aí representando a nossa Polícia Federal e o Governo Federal. É uma alegria ter todos no Rio de Janeiro e temos, João, mais uma vez esse lindo evento aqui no Copacabana Palace. William, o Rio de Janeiro é isso, né? O Rio de Janeiro é esse lugar aberto, em primeiro lugar pelo Cristo Redentor, que está sempre de braços abertos. Então, se tem um local propício para receber pessoas diferentes, esse local é o Rio de Janeiro. E é muito singular, vale lembrar que eu que avisei ao presidente Lula que o G20 seria no Rio, no Brasil, aliás, porque ele ainda estava na questão de campanha eleitoral, e a primeira vez que eu falei com ele, eu falei, presidente, o senhor nem sentou na cadeira ainda, mas vai ter um evento
o G20, eu queria que fosse no Rio de Janeiro. Vai ser aqui? Eu falei, vai ser aqui, vai ser... E eu queria que fosse no Rio de Janeiro. Muito em virtude de todo o trabalho que a gente está fazendo na área ambiental e na área de energia renovável. O Rio de Janeiro, desde a concessão do serviço de saneamento e de água, que é a concessão da SEDAI, ele entra de vez nessa pauta ambiental, nessa pauta verde. Nos últimos 3 anos, eu investi mais de 4 bilhões de reais em limpeza de rio, em contenção de encostas. A gente tem hoje, como já resultado da concessão, praias como Flamengo, Botafogo, Paquetá, balneáveis depois de 20 anos. Ano passado, fomos o estado que menos desmatou Mata Atlântica, uma redução de 65% no desmatamento de Mata Atlântica. No consórcio Sul e Sudeste, uma das nossas pautas principais é o plantio de Mata Atlântica. Então, o Rio vem nessa pegada verde, nessa pegada ambiental. É o 3º ano consecutivo que o nosso orçamento estadual é vinculado às ODS da ONU. Então, a gente está nessa pegada ISD, nessa pegada sustentável, e trazer o G20 para cá coroaria esse tempo que o Rio de Janeiro volta, depois de ser o epicentro da crise do Brasil, volta a aparecer, PIB crescendo, menor índice de desocupação desde 2012, segunda colocação em abertura de empresas e abertura de emprego. Então, era muito significativo que esse G20 fosse aqui. Então, a gente foi atendido, e agora é aproveitar eventos como esse para divulgar o Rio de Janeiro cada vez mais, aumentar o nosso turismo, mas também abrir os olhos do mundo inteiro para esse Rio de Janeiro, que é um celeiro de oportunidades, que aí eu vou deixar os outros falarem também, a gente vai falando um pouquinho. Vamos numa boa, porque o Rio de Janeiro não está isolado do resto do conjunto. A gente ouviu o que você descreveu, evidentemente você está colocando a vitrine, o que o Rio de Janeiro tem a exibir. O Rio de Janeiro não é isolado do resto do país, e um bocado do que o Rio de Janeiro vai exibir durante o G20 é o que o país é também. Tirando um pouquinho do lado da política internacional e vindo mais para aquilo que está na cabeça das pessoas que olham para o Brasil, Fábio, sobretudo do ponto de vista de quem vê a nossa questão, por exemplo, segurança jurídica, quem vê, por exemplo, as nossas questões de dívida nominal pública, quem vê as nossas questões ligadas, sobretudo, como que a gente vai acompanhar ou não o crescimento internacional da economia. Que vitrine nós somos hoje? O Brasil, o Rio de Janeiro como vitrine. Primeiro, William, bom dia. Excelente seu painel anterior, governador, bom dia. Queria saudar o meu amigo Flávio Rocha e a todos os presentes. Eu tenho muita gratidão e satisfação por estar aqui no Rio de Janeiro, onde eu estudei, fiz graduação em pós. E sempre que a gente pode, a gente pensa no Rio de Janeiro, como ele veio se transformando ao longo do tempo. Hoje, naturalmente, a gente está diante de uma oportunidade única que tem a ver com não apenas o G20, mas a COP30. E é uma narrativa que eu acho que é mais importante, porque é uma narrativa de país. A gente olha, às vezes, com lentes do passado para o que está acontecendo no Brasil. E tem todas essas oportunidades que foram detectadas aqui em relação a ter melhores reformas, ter um pacto federativo mais correto, trabalhar para que a gente tenha um modelo com menos polarização. E isso, infelizmente, transcendeu fronteiras. Não é só o Brasil está dentro de um contexto global, mas nós temos que fazer a nossa parte. Ao fazer a nossa parte, primeiro eu acho que a gente tem que desenvolver uma visão de país, entendendo as potencialidades do nosso país, e o mesmo vale para o Estado e para a cidade do Rio de Janeiro. A segunda coisa importante nesse modelo é entender essas potencialidades naturais. Nós estamos num país agroindustrial, onde o agro é muito forte. O Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil produz muito para o resto do mundo. O Brasil é um país com a matriz energética limpa, isso já foi colocado ontem à noite por alguns que estavam falando. E o brasileiro tem uma capacidade de solução de problema muito boa. Eu acho que essas são algumas das vantagens potenciais nossas. A quantidade de startups, o que aconteceu na última década no nosso país, ele mostra que a capacidade de solução de problema ela tem que vir da base, ela tem que vir do povo. Não adianta a gente tentar que os problemas sejam resolvidos de cima, mas sim que a gente tenha políticas claras. Aí eu chego no teu ponto, William, em relação à segurança jurídica, à segurança institucional. Isso é algo fundamental, porque a gente está num mundo
e no mercado, eu faço parte do mercado de tecnologia, eu sou o responsável legal do Google há 14 anos no Brasil, a gente está num ambiente onde os recursos, você compete por recursos dentro das companhias com outros mercados. Quando você agrega risco, naturalmente você agrega incerteza. Ao agregar incerteza, você agrega custo, ou pelo menos você fica despriorizado nas decisões. No caso do Google, o Brasil é um mercado excepcional. Nós temos uma relação com o Brasil, com os brasileiros, mais especificamente com o Rio de Janeiro, muito boa. Aqui a gente tem todo o trabalho feito junto ao Maravale, toda a questão do memorando de entendimento em relação ao desenvolvimento tecnológico para a cidade do Rio de Janeiro com o prefeito atual, o Eduardo Paes, todo o processo de gestão de trânsito, que já trabalha em cima de uma base moderna que tem a ver com o Centro de Operações do Rio de Janeiro. E tem um monte de coisas que podem ser feitas em relação a uma economia criativa e que funciona não apenas para conteúdo audiovisual, mas para startups. Eu falo isso porque, quando a gente pensa de um ponto de vista macro, e para fechar essa posição, a gente tem que, para você conseguir chegar nesse ponto da estabilidade dos ecossistemas, nós temos que trabalhar dialogando com todo mundo. E a nossa proposta no Brasil é dialogar com todo mundo, entendendo que a tecnologia ela empodera, ela ajuda a sociedade. Entre o saldo do que fica da tecnologia, o saldo é amplamente positivo, porque você permite que o cidadão tenha a capacidade de resolver os seus problemas, de se expressar e até mesmo de se indignar. Agora, no momento que sempre, a gente nunca pode abrir mão do diálogo. O diálogo é o que faz com que a gente consiga ser uma sociedade que não caminha para trás, que a gente caminha para frente. Eu não vou ser maldoso por Pimenta nesse ponto, não, se bem que você levantou duas grandes provocações aí. Eu queria passar para o Flávio, eu volto a essa questão das Big Techs, a insegurança jurídica e o diálogo, principalmente se a gente considera o STF na tua conta. A gente tem que tratar as coisas como elas são. Ontem nós tivemos aqui o William, que é o nosso medalhista de prata e bronze lá na última Olimpíada. Hoje a gente teve aqui o outro William, que está pensando em vazar, está pensando em sotogar, está pensando... Flávio, se a gente vê o Rio, e o Rio né, sobretudo lá fora, eu fui correspondente internacional há muitos anos, morei 22 anos fora do Brasil, em vários países trabalhando. Assim, o Brasil pensado lá fora é via Rio de Janeiro, por tudo isso que tem de positivo e o que tem de negativo também, Cláudio. O Brasil é visto via Rio de Janeiro. É muito mais que uma vitrine, é quase que uma expressão da nossa alma nacional, sem ofender qualquer outro estado brasileiro, e são muitos que também expressam a alma nacional. Agora, quando a gente considera nessa perspectiva, o mundo vai ver o Brasil via Rio de Janeiro agora no final do ano. Que Brasil é esse que nós estamos mostrando, não só o Rio? Obrigado, William. É uma grande honra participar desse painel, ao lado do nosso governador Cláudio Castro, do querido amigo Fábio, e ao agradecer a Aninha e João por esse convite, eu quero dizer do orgulho que eu tenho de ter visto desabrochar essa fértil semente da esfera. Eu tenho participado de muitas entidades associativas, empresariais, até pelo desenho peculiar do nosso negócio, que permite vários pés em várias canoas. O nosso negócio começa na cadeia têxtil, passando por uma operação de varejo que se estende nos 27 estados e no setor financeiro. Mas a esfera veio no momento necessário para tornar possível um debate como esse, um debate muito mais holístico, que não seja prisioneiro das micropautas regionais, setoriais, daquela isenção setorial. Então, a gente nota aqui na esfera um debate muito mais rico, muito mais holístico, num patamar de cidadania diferenciado. Eu sempre defendi que o papel do empresário vai muito além das quatro empresas das quatro paredes das nossas empresas. E aqui a gente realmente exercita esse papel. Eu sou um otimista, um varejista que não é otimista deveria mudar de profissão, né? O varejista é um otimista, os chineses já diziam que o homem que não sabe sorrir não deve abrir uma loja. E o meu otimismo com o Brasil vem quando eu olho para as bases, para os alicerces.
As mudanças vêm realmente da cabeça do eleitor mais humilde. E a gente nota claramente o amadurecimento desse eleitor brasileiro. Essa tão falada polarização, que é apontada como um problema, eu acho que é um fator de amadurecimento do eleitor brasileiro. Eu acho que cada vez mais nos bares e botequins do Brasil se dedica menos tempo a futebol, o jogo do bicho, e muito mais a questões relevantes, como o papel do Estado, como privatização ou não. Você vê, e isso está contribuindo realmente para que o eleitor vote melhor, seja mais resistente ao canto das sereias do Estado grande, de favores via Estado. E eu acho que isso vai realmente nos levar a um Brasil melhor e mais competitivo. A questão central é a competitividade. Você perguntou como é que nós somos... Isso é fundamental, no sentido de atrair ou não investimentos para o Brasil, né? Nós vivemos realmente um momento desafiador em termos de imagem externa. Aqui o Morita, em 1980, escreveu um livro, Made in Japan, que me marcou bastante. Foi ali que ele cunhou o termo sociedade do litígio, ao se referir aos Estados Unidos. Infelizmente, hoje, a sociedade do litígio está no Brasil. Nós, até bem pouco tempo... Isso tem tudo a ver com a questão da insegurança jurídica. Até bem pouco tempo atrás, o Brasil apresentava um número triste. Nós chegávamos a apresentar 80% das causas trabalhistas do mundo. No litígio tributário, que aqui o doutor Bechara também se referiu, nós também temos 80% do litígio tributário do mundo. Enquanto a OECD tem algo em torno de 1% sobre o PIB, de litígios tributários, que nós temos impressionantes 6 trilhões de reais. E eu acho que ainda está em tempo da gente se voltar para essa questão fundamental da reforma tributária que foi aqui mencionada. Essa é uma questão fundamental no sentido de atrair investimentos e tornar o nosso país mais competitivo, né? Foi prometido simplificação. Isso é questionável, porque pelo menos até 2036 nós vamos conviver com todo o manicômio tributário atual e mais 6 impostos extremamente complexos. Foi prometido formalização, mas é extremamente preocupante a sobrecarga que aqui foi mencionado, principalmente sobre setores mais vulneráveis em termos de concorrência informal, que são varejo e serviços, e que representam 80% dos empregos do nosso país. E foi prometida a redução do litígio tributário, mas nós vamos ter que pacificar aí 200 novos conceitos tributários inteiramente novos, né, que vão ter que ser discutidos judicialmente pela nossa cultura de judicialização. Mas, mesmo assim, eu continuo otimista. William, posso, se me Claro, à permite? vontade. Nessa discussão da reforma tributária, eu lembro que, e eu participei muito dela pelo COSUD, lembro que eu fazia algumas críticas que até o pessoal ficava assim. Em primeiro lugar, que nós discutimos 2/3 do tempo de discussão foi sem o texto na mão. Então, discutia-se sobre algo absurdamente abstrato. Depois, vota-se um esqueleto sem perspectiva alguma de alíquota. Ou seja, você não sabendo se caberia uma alíquota razoável naquele esqueleto que se estaria votando. Na verdade, primeiro você pensa no bolo e depois nas fatias. E aqui discutiu-se as fatias sem saber o tamanho do bolo. E, para piorar, você falou que esse bolo ainda vai levar 50 anos para ficar pronto. É a maior transição da história. O anterior foi 6 anos de transição. O nosso é 50. Ou seja, a chance de nós termos 50 anos de insegurança jurídica é enorme. 50 anos, cada vez que um setor, no mês seguinte, tiver a perda, ele vai gritar no Congresso de novo para tentar voltar atrás. Toda vez é isso, vai acabar o incentivo fiscal.
2 anos antes, põe mais 5. Aí, quando chega 2 anos de acabar, põe mais 5. Por que não transformar esse incentivo fiscal em alíquota, já que todo mundo usa ele? Por que ficar nessa mentira e fazer vocês, empresários, ficarem indo lá nos cartórios das nossas secretarias de Fazenda, sujeitos a todo tipo de vento e tempestade? Uma alíquota que o Brasil inteiro incentiva. Tem que virar alíquota de vez, não tem que mais ter incentivo fiscal. E aí, só para me confrontar com o meu amigo Bichara, se essa indústria farmacêutica que saiu do Rio e foi para Goiás, atrás de paraíso de guerra tributária, voltar, é nada mais que justo. Cláudio, eu realmente, não é malha de venda, eu só agradecido de você ir com o dedo na ferida. Porque nós estamos aqui com uma proposta de discussão, que vitrine é essa? E essa vitrine está exibindo uma bagunça, uma confusão, de turva qualquer mente. Aí vem para você, Fábio, quando a gente volta para as Big Techs, eu não esqueci não. Um ponto essencial que o governador do Rio levanta, é o da insegurança jurídica, entendida em sentido amplo. Ela é entendida como uma questão, eu não sei que imposto eu vou pagar, quanto eu vou pagar, como eu vou pagar, o que vai acontecer comigo depois. Mas, como foi colocado aqui na conversa, foi excelente a conversa entre o pessoal da SEDAI e o seu secretário da Fazenda. Também o marco regulatório, é uma questão que deixa todo mundo, caramba, essa regra do jogo dura quanto tempo? E aí, Fábio, a gente vê a briga das Big Techs com o judiciário. É uma briga seríssima, envolve o Congresso brasileiro, envolve a definição de fake news, envolve como que juízes com decisões monocráticas interferem ou não, por exemplo, nas finanças de uma empresa, porque se entende que a personalidade jurídica dela é desconsiderada porque é o mesmo dono. Que vitrine é essa? Bom, William, deixa eu começar. A tua pergunta tem várias perguntinhas dentro da mesma provocação. Todas bem filhas da puta, né? Então, a primeira coisa que vale ressaltar é que nesse mundo poroso, com fronteiras não tão fáceis como as fronteiras geográficas, as fronteiras físicas, a gente trabalha com... Não dá para colocar todo mundo dentro do mesmo saco, da mesma classificação de Big Tech. O Google é uma empresa de tecnologia que tem 20 anos de Brasil. A gente está aqui, a gente paga imposto, a gente emprega, a gente desenvolve. Então, a gente faz isso com muito prazer. O músico que não tem nada a ver com vocês, né? Não, pois é, mas quando você fala Big Tech, você coloca todo mundo como se fosse todo mundo parecido, empresas diferentes, estratégias diferentes, propostas de diálogo diferentes, propostas de construção diferentes. Eu acho que o nosso papel aqui é ajudar o Brasil. Saiu recentemente um relatório de impacto econômico que mostra que o Google gera no Brasil um impacto econômico favorável de 188 bilhões de reais. Esse dado é público, esse documento está divulgado. A gente também é um dos principais pagadores de tributos da cidade de São Paulo. Tá? O Google paga tributos no Brasil e a gente emprega muita gente. A questão primária, e eu vou voltar à questão da instabilidade ou da necessidade de regulação, é que a gente está trabalhando numa fronteira onde tem muita coisa nova no lado tecnológico. A combinação da falta de fronteiras com essa porosidade associada com uma discussão sobre o que é novo, e o novo, às vezes, ele é atacado pelo estabelecido, o novo, às vezes, ele é questionado por falta de conhecimento, ela pede de novo aquela palavra que eu usei antes, que é diálogo. A gente não se furta a sentar com ninguém para conversar sobre o que tem que ser feito para que o Brasil possa ter o elemento fundamental que o Flávio trouxe aqui, que é competitividade. Para o Brasil ser competitivo, além das vantagens estratégicas naturais que nós temos em relação à energia, agro, território, a população grande, para ele ser competitivo numa escala global, nós temos que entender a questão geopolítica global. Eu estou falando, aí eu me refiro à inteligência artificial, me refiro à questão dos data centers sendo colocados em outros países da América Latina, quando eles poderiam estar mais presentes no Brasil. Eles estão aqui, mas as empresas, quando elas vão colocar os data centers no Brasil, elas avaliam uma série de critérios, como consumo de energia,
como onde colocar em relação à logística de consumo cada vez crescente, porque os modelos de linguagem vão continuar consumindo energia para os próximos muitos anos. Pegando o teu ponto da regulação, nós não somos contra a regulação do Google, eu vou falar apenas do Google, tá? Nós acreditamos que a regulação ela só não pode ser uma regulação que ela prejudica a inovação de uma forma tal que ela torna o Brasil pouco competitivo. Aí eu vou trazer um exemplo americano. Eu tive no Congresso americano, há 2 anos atrás, no dia que o presidente do Google, o presidente da Meta, o Elon Musk, todos eles estavam no Congresso americano fazendo aquela reunião grande onde se discutia inteligência artificial. E na figura do presidente do Senado, do Chuck Schumer, o que se viu foi os Estados Unidos muito mais preocupados em ser pró-tecnologia do que antes, porque eles entenderam que aquilo é fator de diferenciação competitiva no mundo polarizado. Naturalmente, o que eu acho que você está querendo chegar, aonde eu acho que você está querendo chegar, que é importante a gente discutir, é a seguinte questão. E nós não vamos discutir aqui casos em aberto, porque a gente não ajuda nessa conversa. Mas o que aconteceu no ambiente político global, nos últimos anos, foi um aumento da retórica. Uma retórica inflamada que leva à polarização. A retórica ela é boa, mas se ela for inflamada demais, ela leva a uma polarização que se torna quase que pessoal. Isso está acontecendo no ambiente político, isso está acontecendo no ambiente religioso, isso está acontecendo em vários outros ambientes. O que a gente observa é, primeiro, nós temos que tratar dessa questão, não apenas na questão do diálogo, mas na questão do o que é discutido e aonde é discutido. O que está acontecendo aqui no Brasil hoje é uma situação que ela poderia ser discutida num ambiente com maior oportunidade de diálogo. Agora, chegou no ponto que chegou, agora a questão é entender como a gente pode desfazer essa situação. Você tem alguma sugestão? Não é a minha empresa. Eu tenho sugestões. O que a gente fez no Google ao longo dos últimos anos foi investir seriamente no diálogo em relação a como a gente ajuda um processo eleitoral justo, tanto com o anterior presidente, o Alexandre de Moraes, também com a ministra Carmen Lúcia, que atualmente está fazendo um processo muito bom em relação a essas eleições. Entender como é que a gente pode ajudar a colaborar cada vez mais não apenas com a justiça e o judiciário, mas também com a Polícia Federal. Ontem a gente estava conversando sobre isso, a gente estava conversando sobre isso, porque com essas fronteiras porosas, o que se observa é que o capital circula muito rápido, para o bem e não necessariamente para o bem. E as empresas e as entidades têm que estar dispostas a ter mecanismos com os quais elas conseguem ter acesso a dados, mas esses dados pertencem a determinadas geografias. Isso tem que ser tratado da forma correta dentro do devido processo legal. Ele está levantando um ponto importantíssimo, Flávio. É a capacidade do diálogo institucional, entendendo, inclusive, o mundo privado como uma instituição nesse sentido. Não uma instituição de Estado, mas uma instituição no sentido de que ela agrega agentes econômicos que tomam decisões. Se a gente seguir nessa trilha que o Fábio está nos sugerindo com muita diplomacia, é o seguinte: nós estamos num momento crítico, porém há a possibilidade de que haja consensos e entendimentos. Essa é uma vitrine que a gente está sendo capaz de mostrar ou não, sobretudo quando a gente considera essa questão do ponto de vista da grande e abrangente insegurança jurídica. William, eu acho que o grande presente que as mídias sociais, a tecnologia trouxeram à humanidade, ao diálogo político, foi levar a liberdade de expressão às últimas consequências, né? Agora, a fronteira entre regulação e censura é muito tênue, né? Ela, às vezes, ela é transposta, e a gente está vendo essa fronteira ser transposta seguidamente. Eu acho que a regulação das mídias sociais deve dizer respeito a tornar os algoritmos mais transparentes. A carta que o Mark Zuckerberg publicou esta semana é brilhante e realmente trouxe muita luz a esse debate. Ele confessou que foi pressionado pelo governo e que cedeu e
botou o dedo como é que o Elon Musk se referiu, ele violou as normas e botou o dedo na balança, né? Então, os algoritmos devem ser abertos. Se há alguma regulação, eu acho que a liberdade tem que ser a humanidade demorou de Gutenberg até agora, talvez tenham sido 600 anos, para chegar à conclusão do que é que pode ser publicado. E nós aprendemos que tudo pode ser publicado. Você entra numa livraria e você vê os livros sobre os mais diversos assuntos, os mais polêmicos assuntos. O que o grande antídoto contra o fake news ou contra a inverdade é o contraponto, é a liberdade de expressão. É dar a total liberdade para que quem se sentir ofendido responda nas mídias sociais. Então, eu acho que deve se restringir a isso, a regulamentação, Fábio, né? Para que o Zuckerberg não tenha um candidato favorito na Flórida e dê um shadow banning no seu adversário e multiplique o alcance do seu favorito. Então, isso tem que ser regulado. Mas, de resto, a liberdade ter a mesma norma que nós temos com relação à imprensa de Gutenberg, que está completando 600 anos. Liberdade total, a único... Concluindo, eu acho que uma frase pré-mídias sociais, mas que eu acho que ainda é atual. O único controle social da mídia que se admite é o controle remoto. Não gostou, troca de canal, não gostou, deixa de seguir. Essa é a resposta. Aí você traiu sua idade igual eu. Não tem mais controle remoto, né? Mas é da nossa época. Hoje está mais fácil, Tá é só mais um fácil. clique, está um clique de distância. Cláudio, é interessantíssima a posição na qual você se encontra agora, na nossa conversa, pelo seguinte: político profissional, disputa a eleição, sabe direto qual é o peso, a importância, digamos, e a abrangência da utilização de redes sociais em campanhas. Nós estamos vendo exatamente na eleição municipal de São Paulo um fenômeno de rede social, com o que eu não estou aqui endossando qualquer candidatura, estou constatando um fato da realidade política brasileira. É como que mídias sociais hoje impactam na formação do eleitor. Na sua perspectiva, Cláudio, como político, qual é o tamanho da regulação que é necessária? Em que medida, na sua visão do fenômeno redes sociais, política e eleições, o Brasil está caminhando na direção certa? Vamos lá. Esse é um debate muito complexo e que exige uma maturidade grande. Lá atrás, a sociedade percebeu que para que se vivesse em sociedade, teria que se positivar algumas regras. E daí vieram as leis, o direito positivo fala exatamente isso. A vida em sociedade não pode ser um vale-tudo, não pode ser uma bagunça. Você tem que minimamente ter regras de convivência. E quando a gente fala no ambiente virtual, eu creio que algumas regras são importantes. Uma delas é o mesmo tamanho de você poder dar resposta, a outra é a liberdade do canal, que eu concordo, mas eu acho que hoje, William, e acontece muito, sobretudo com quem é pessoa pública, há uma questão de perseguição, há uma questão de informação equivocada que se passa, há uma informação até, com todo a vênia aos colegas, a questão da proteção à fonte, que quando essa fonte é mentirosa, às vezes se tem uma destruição de reputações, e anos depois, se o nosso Ministério Público, se a Polícia Federal achar que não houve elemento para aquilo, simplesmente aquilo nunca existiu, mas as reputações foram destruídas. Então, há de se ter, sim, talvez não regulação, mas uma responsabilização pelaquilo que se fala. A gente vê, em muitos blogs, às vezes a necessidade contratual de se dar notícias, se dão 15, 16, 17 notícias por dia, várias delas não têm o menor compromisso com a verdade, é um chute clássico,
E aquilo vai ficando na internet pela eternidade. Até a gente estava discutindo outro dia, né, o direito de se limpar a imagem, que é um direito hoje discutido pelo Supremo Tribunal Federal, o direito ao esquecimento de um fato que já não é mais relevante para a sociedade. A gente está falando de fatos. Mas o esquecimento do fake news ele é muito mais difícil e ele não tem responsabilização. E quando ele não tem uma responsabilização, ele é uma arena muito perigosa. Então, isso se liga perfeitamente com a questão, o tema aqui da nossa conversa, que é a vitrine. Aí, nesse sentido, a experiência do Fábio é muito rica, porque o Google opera no mundo inteiro, onde as ditaduras não deixam, mas, em geral, onde tem regimes abertos e liberais, o Google opera. O Google enfrentou situações de regulação e de diálogo, ou pouco diálogo, com vários sistemas de judiciários em vários países. Quando você traz a comparação internacional para o Brasil, Fábio, em que medida você acha que a questão regulatória, especificamente fake news, aqui, caminhou ou não, em que direção? Bom, primeiro eu queria endossar e concordar com o governador. Uma sociedade ela tem que ser regida por leis, normas e plataformas também. Nós temos uma série de normas de conduta nas nossas plataformas, né? Talvez as pessoas não saibam, mas o Google tem 17 plataformas que tem mais de 1 bilhão de usuários ao redor do mundo, 4 que tem mais de 2 bilhões de usuários. Então isso é um privilégio, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade. Homofobia, crime de ódio, racismo, incitação à violência, terrorismo, isso não pode ser permitido, certo? Então, tem várias questões. Não pode ser um vale-tudo, esses conteúdos são removidos. E eu queria me reportar ao ministro Carlos Lares Brito, personalidade espetacular, genial, que uma vez disse que a imprensa cabe a primeira palavra e a justiça a última. Então nós temos que operar dentro desse framework. Só que o que acontece é que todo mundo se empoderou dessa capacidade de ser mídia, de ser imprensa, e isso faz parte do momento que nós estamos vivendo. Quando o Luciano Huck falou que o maior canal de comunicação para ele se comunicar é a televisão, que ele fala com 40 milhões de pessoas. O Luciano é um cara brilhante, mas ele também tem 22 milhões de seguidores na rede social, onde ocorre uma comunicação mais fluida, não é só de uma forma, não é só um emissor e um montão de receptores. Lá a comunicação ela tem 2 vias. Então eu acho que nesse momento da comunicação com 2 vias, você tem um exercício de cidadania muito mais forte. Nós estamos tomando uma espécie de está todo mundo muito animado com isso, e essa animação leva a esses excessos. E no momento, eu acho que é um momento de correção de excessos, sim, e a gente tem que ter lei, tem que ter norma e tem que ter regra. William, diretamente do teu ponto. O que acontece é que, às vezes, as regulações no Brasil, elas precisam ser discutidas e que não pode ser regulação assodada, regulação aprovada rapidamente. Eu estou muito feliz com o diálogo que nós tivemos com o presidente Lira, com o presidente Pacheco, na Câmara e no Senado, porque o que aconteceu no passado foi que determinadas legislações seriam prejudiciais na nossa interpretação, e aí eu posso falar como quem participa do Comitê Global do Google, entendendo regulação de 50 países diferentes. O que a gente quer trazer para o Brasil é uma coisa que funcione para cá, para que o Brasil possa ser visto como um país priorizado na hora que a gente tem esse conceito de estabilidade de fundamentos. O que tinha no ano passado, na discussão do PL 2630, que ainda bem que ele não foi aprovado, era extremamente danoso para o país. Logicamente, algumas outras pessoas vão pensar diferente de mim, faz parte, mas a gente não acreditava que aquilo era bom para o Brasil. Claro, Flávio. À vontade, por favor. Ao Fábio, uma pergunta de leigo, relativa aos crimes que você mencionou, terríveis, indefensáveis, que ocorrem nas mídias sociais, mas sempre sob o manto do anonimato, né? Há 10 ou 15 anos atrás, governador, a conta fantasma era um problema.
Quando o Estado, os reguladores, quiserem acabar com a conta fantasma, simplesmente acoplaram a conta a um CNPJ ou um CPF. Isso não seria uma solução possível, Fábio? Quer dizer, para você abrir, da mesma forma que abrir uma conta bancária, na hora que eu for abrir um canal no YouTube ou uma conta no X, se aquilo tivesse vinculado a um CPF, ou tivesse a certeza da origem daquela agressão, daquele crime, daquele ato de homofobia ou pedofilia, isso não seria um atenuante? Flávio, seria, mas ao mesmo tempo que a resposta é um sim condicionado pelo seguinte: tem plataformas que operam de fora do Brasil, que operam da Ucrânia, que operam de Gibraltar, que operam de Malta, que operam de outras partes do mundo. Aí esse dado não está disponível. A questão de você fazer um endereço digital único, como um GovBR, que foi sugerida e discutida, ela acaba criando um modelo mais parecido com o modelo chinês, onde você tem uma porta de entrada para a internet, que se transforma meio que numa intranet. Eu não sei se a sociedade brasileira está disposta a isso, sabe? É menos traumático obrigar o ex, por exemplo, a acabar com o anonimato de suas contas do que expulsá-lo? Eu não posso falar do ex. Eu não conheço o ex. Deixa eu ver alguma observação ainda sobre redes sociais, que eu tenho ainda um ponto importante a tratar, começando pelo governador, que é o seguinte: se a gente, temos mais 6 minutos, se a gente pensa, Cláudio, do Rio como vitrine, segurança pública está na cabeça de todos os eleitores, é um dos pontos importantíssimos nas eleições municipais, tem uma enorme repercussão no debate público nacional. E aí a gente vem para a questão do Rio de Janeiro. E com tudo que isso está associado à imagem, portanto, à vitrine, nós estamos no meio de uma discussão fortíssima, trazida pelo debate em que medida a coordenação ao combate ao crime organizado, aí eu estou sendo mais específico, deveria atribuir à União como é que eu vou definir? Um poder centralizador ou um poder de coordenação que, em parte, a Polícia Federal tem, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da capacidade da União de coordenar políticas de segurança que são, na nossa Constituição, o chefe de polícia aqui é você, Cláudio. Onde você está nesse debate? Essa PEC, essa mudança da Constituição, para trazer ao Ministério da Justiça uma capacidade de coordenação maior do que ela dispõe hoje, de acordo com a nossa Constituição, ajuda ou atrapalha a tua vitrine? Vamos lá, William. Em primeiro lugar, a gente tem que ver a questão de drive. Nosso Código Penal é de 1940 e o nosso Código de Processo Penal é de 1941. Nós estamos em 2024. O crime que foi pensado na Constituição, dos Códigos Penais e do Código de Processo Penal, alguns já nem são mais crimes, como o crime de adultério. Era crime na época. Tinham tantos outros crimes que vieram, que nem são mais crimes hoje, e tem muitos crimes que não são previstos. Além do crime, você tem a natureza do crime, que é diferente. Hoje, por exemplo, e é a minha grande pauta, enquanto nós não tivermos no rol de crimes, o crime de tráfico e o crime de milícia, a gente não vai conseguir tratar de uma forma especial situações que são absolutamente especiais. Eu completei essa semana 500 fuzis apreendidos em um ano pelas polícias estaduais. Agora você pergunta, ok, então o maior problema do Rio é arma? É. De onde essas armas vêm? 90% delas foi fabricada fora do país. 90% delas, o dinheiro saiu daqui para comprá-las. Saiu por onde? Em mala de dinheiro? Não. Saiu pelo Sistema Financeiro Nacional. Saiu pelos bancos, pelas fintechs. Saiu por muita gente que é regular. O Estado, o Estado não tem instrumentos para combater esse tipo de criminalidade, que é o que vai trazer toda a questão de segurança depois. Quando você fala Estado, você está falando no Rio de Janeiro, certo? Estado, ente Okay. federativo, Estado. Se o ente federado União
não controlar a fronteira. Quem tem o COAF são eles. Uma padaria que a gente descobriu outro dia, que tinha faturado 24 milhões de reais e tinha mandado o dinheiro todo para o Ceará. O que isso tem a ver? O antigo dono da favela mora no Ceará hoje. Mas não se tinha tipo penal para a nossa polícia fazer nada. Agora, na ação Ordo, nós sabíamos, e todos sabem, que as fábricas de gelo hoje são todas de tráfico e milícia. Nós fechamos ela, no dia seguinte ela se acertou com a Light, se acertou com a Águas do Rio e voltou a funcionar. Só uma decisão judicial transitada em julgado demonstrando que aquele dinheiro vai para o crime organizado, isso vai levar 15 anos. Com recursos judiciais. O que eu estou falando é o seguinte... Cláudio, onde você está na discussão a quem cabe coordenar nacionalmente o combate ao crime organizado? Aí que tá. A quem cabe coordenar deveria ser a União, mas não é dela só o problema. As milícias, por exemplo, no Rio de Janeiro, começaram com transporte irregular e com ocupação ilegal do solo. O problema é do senhor prefeito, que deixou fazer. Aí você jogar a culpa na União, porque aí a arma... Não. A coordenação tem que ter, mas o problema ele é de todos. Não adianta ficar um querendo empurrar o problema para o outro. Nós temos que nos unir para fazer a verdadeira segurança pública. O PCC hoje está em 24 capitais e o Comando Vermelho em 21. Não é mais um problema só da Maré, ou do Alemão, ou de Gianópolis. Esse é um problema do Brasil. Os estados que não enxergam tanto ainda é porque não tem uma densidade tão grande. Você vê que os estados que mais sentem são aqueles mais adensados, porque você enxerga o crime, o pequeno crime, perto de você. No futuro muito próximo, todos sentirão. Se não for tratado de uma maneira, William, nacional, de uma maneira coordenada, e aí é muito feliz o ministro Lewandowski está querendo assumir isso, porque outro dia atrás nós fomos falar para o COAF para ajudar, e eles ficaram desesperados, dizendo que não tinha braço, que não tinha isso. Se o COAF não tem braço, a gente vai ter. É muito simples, William. Se uma empresa arrecadou 1 milhão, ela tem que ter tido 400, 500, 600 de custo. Se ela teve 100 de custo e faturou 1 milhão, ou esse cara é um mega empresário, ou ele está lavando dinheiro para o crime, é simples. Então, mas nem tudo que é simples é factível e fica nas costas, sobretudo das polícias, ônus que não é delas. Passar o microfone lá. Não, eu estou defendendo ele, que o ônus é das polícias, o ônus é deles, mas eles não têm os instrumentos todos para fazer. Toda vez que chega lá no Andrei, ele tem que mandar um ofício pedindo para o COAF, na verdade pedindo para o Ministério, que peça para o outro Ministério, que peça para o COAF. Não, Cláudio, não vai chegar nunca. Na hora que está começando outro programa, eu sou acabado